Irmãs, mais uma boa nova aqui na nossa página Reflexão. Aqui nós refletimos a palavra de Deus. Aqui nós refletimos toda a doutrina nos deixada por Jesus. Queremos refletir esta palavra e tornar ela presente, viva em nossa vida. Vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus e com seus filhos ajoelhou-se, com a intenção de fazer um pedido a Jesus. E Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice de que vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais os preparou. Quando os outros 10 discípulos aproximaram-se e ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse-lhes: Sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não poderá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, tornar-se-á vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje nos ensina muito, né? Jesus vem caminhando. Ele vem caminhando com os seus discípulos e os chama à parte. E aí Jesus passa a eles, porque está indo para Jerusalém, né? Então ele sabe o que vai acontecer lá e ele passa aos seus discípulos, narra os acontecimentos, né? Do que vai acontecer lá em Jerusalém. Mas parece que eles não estão muito interessados naquilo que Jesus está falando. Deus está dizendo a eles o que vai acontecer, diz que chegando lá ele será condenado à morte, entregarão aos pagãos, zombarão dele, vão flagelá-lo, vão crucificá-lo. E no meio da conversa, a mãe dos filhos de Zebedeu aproxima-se de Jesus e pede que ele deixe seus filhos sentar um à sua direita e outro à sua esquerda. Quer dizer, acho que ela não ouviu nada do que Jesus disse, né? Acho que ela não entendeu a mensagem. Acredito que ela não estava prestando atenção, né? Jesus disse que vai morrer, Jesus disse que vai ser crucificado, flagelado, açoitado. E ela diz assim: Senhor,
Deixa que os meus filhos sentem uma à direita, outra à esquerda no teu reino. Os discípulos, por sua vez, também não ouviram nada do que Jesus estava falando. Né? O que eles fizeram? Ficaram bravos com os filhos de Zebedeu porque foram pedir os primeiros lugares. Então quer dizer que já no início já havia uma competição entre os próprios discípulos, do que Jesus falava de reino, né? O meu reino, que ele veio trazer o seu reino, que ele veio formar o seu reino. Então, claro que no ser humano decaído que somos, pecadores, mente pequena, né? Quando Jesus falou em reino, eles logo imaginaram que Jesus iria tomar o poder. Ah, ele vai tomar o poder porque ele tem poder, então quando ele tomar o poder, eu quero ver se eu sento à sua direita ou sento à sua esquerda, né? Eu quero ver se eu ocupo os melhores lugares, os melhores postos, né? Porque até tinha alguns que pensavam assim, eu aderi primeiro ao Cristo, eu aceitei primeiro, eu estou seguindo ele, então eu tenho a preferência, né? Eu tenho a preferência, né? Neste teu reino aí eu tenho a preferência. Quando esse teu reino acontecer, quando você tomar o poder, quando você estiver no poder, não esqueça que eu vou sentar nos melhores lugares, porque eu estou contigo antes desses outros. Então, mesmo andando com Jesus, mesmo ouvindo a sua pregação, ouviam e não guardavam e não entendiam em seu coração. Por isso Jesus pede, por isso nós temos que ter conosco o Espírito Santo para entender a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa calar em nosso coração, para que a palavra de Deus possa frutificar em nosso coração, para que possamos entender a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Quando nos deparamos com uma dificuldade, né, o que a gente costuma fazer? A gente costuma reclamar. Não quero passar por isso, não quero passar por esta dor, não quero passar por essa doença, não quero passar por essa dificuldade financeira, não quero passar por esse momento difícil da minha vida. Reclamo, peço, imploro que Deus me tire desse momento, que Deus pule esse momento da minha vida. Mas não há Jesus sem cruz. Olha o que ele disse para os seus discípulos. Preste atenção no que ele falou. Estava caminhando com os seus discípulos. E aí ele começou a dizer a eles: o Filho do Homem, ele, Jesus, né, será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos que zombarão dele para flagelá-lo e crucificá-lo. E os discípulos, ao invés de prestar atenção naquilo que Jesus estava dizendo, eles começam a brigar por causa de lugar, por causa de cargo, porque querem ocupar os melhores lugares, porque Jesus veio trazer um reino. Eles não entendiam nada, estavam seguindo Jesus, mas não entendiam nada da mensagem de Deus. No seu coração, a semente do reino de Deus não conseguia frutificar, porque seguiam a Jesus pelos motivos errados. Não conseguiam ouvir com os ouvidos do coração a mensagem que Jesus estava passando. Jesus era claro, muito claro no que ele estava dizendo, mas eles não prestavam atenção. Olha só o que Jesus falou: você é flagelado, você é crucificado, vou ser morto. E eles não entenderam nada, né? E logo depois eles começaram a discutir quem ia sentar da direita, na esquerda. Então eles não prestaram atenção naquilo que Jesus tinha falado. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes nós somos assim. Jesus fala conosco, e eu fico hoje, com esta pandemia, admirado com como o Evangelho, a palavra de Deus, as pregações invadiram a internet. Antigamente, antes da pandemia, você sabe, tinha algumas missas, algumas coisas que passavam, mas eram muito poucas. Hoje, devido à pandemia, somos obrigados a adentrar a internet para anunciar a palavra de Deus. Mas a grande pergunta que esse Evangelho faz para cada um de nós hoje: estamos ouvindo a palavra de Deus? Estamos frutificando? Essa palavra está conseguindo calar em nosso coração? Essa palavra está conseguindo se enraizar em nosso coração? Ou a gente está ouvindo e está pensando em outra coisa? Gente, esse Evangelho vem nos mostrar que o reino de Deus começa hoje. Que a eternidade não começa depois da morte. A gente acha assim: eu vou morrer e aí eu vou para a eternidade. Não. A eternidade, a vida eterna, ela começa agora. Em vida, eu começo a viver na presença de Deus a partir de hoje. Né? Eu começo a viver o céu aqui. Foi isso que... Pense comigo. Jesus veio trazer o seu reino para o meio de nós. O que ele quer dizer com isso? Ele aproximou-nos de Deus. Ele trouxe o reino de Deus para dentro da humanidade.
para que nós começássemos a viver o reino de Deus agora. Eu não vou, depois que eu morrer, eu vou para o reino de Deus. Não! Eu começo a viver o reino de Deus exatamente neste momento da minha vida. Quanto antes eu começar a viver o reino de Deus, antes eu já estarei na salvação. Eu já estarei vivendo a salvação que Jesus me trouxe. Consegue entender isso? Só que não tem como, gente, viver o reino de Deus sem dificuldade, sem o problema, sem... Eu não posso querer burlar, pular, não aceitar o sofrimento. Jesus, por obediência ao Pai, e ele diz isso à mulher que deixa meu filho sentado à direita, o outro à tua esquerda, ele fala, não sou eu quem defino isso. Você pode beber do mesmo cálice que eu, pode, mas não sou eu que define quem senta à minha direita e à minha esquerda, mas é meu Pai que está no céu. Só que nós queremos sentar à direita e à esquerda sem beber do cálice, né? Sem agarrar a cruz. Nós queremos uma vida sem sofrimento, sem dor, sem angústia, sem tristeza, sem decepções. Olha para a vida de Jesus. Ele foi decepcionado, magoado. Ele foi traído, humilhado. Cuspiram nele, bateram nele, crucificaram ele, mataram ele. Foi a paga pela vida que ele viveu. E qual foi o seu pecado? Qual foi o pecado de Jesus? Para ele merecer tamanha dor. Para merecer a crucificação. O que seria capaz de condená-lo, olhando para Jesus, para a sua vida, para o Evangelho, para a Boa Nova? Em que ponto ele merecia a condenação ao qual sofreu? Foi uma condenação injusta, mas que o glorificou, mas que frutificou, que o levou à ressurreição. Quando Jesus fala em ressurreição, né? Como ele fala aqui no Evangelho, como nós estamos vendo aqui, ele fala aos outros discípulos, né? Chamou os outros discípulos para que a ideia do mundo, né, não adentrasse ao reino de Deus. Eu não posso viver o reino de Deus com o coração e a cabeça mundana, com pensamentos mundanos, como era dos discípulos, né? Eles estavam seguindo o próprio Cristo vivo na sua presença ali, o próprio Jesus, mas tinha uma mentalidade humana, 100% humana, brigando por posições, querendo ser maior que o outro. Quer dizer, a mentalidade é a mesma da sociedade que vivemos hoje. O que a sociedade prega? Ser o melhor, ser o maior, ter, crescer, subir, vencer, almejar os melhores lugares, não é isso? Eu tenho que entrar numa empresa, eu tenho que almejar crescer, subir, sentar nas melhores cadeiras, nos melhores lugares, subir. Vencer na vida é isso, né? Para a sociedade em que nós vivemos, vencer na vida é crescer, é ser alguém, é ter dinheiro, muito dinheiro, é conquistar os bens materiais. Isso é vencer na vida, para o mundo que vivemos. Mas a mentalidade do reino de Deus é outra, gente. Você percebeu a mentalidade do reino de Deus? Olha o que Jesus disse sobre a mentalidade do reino de Deus. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, tornar-se-á vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Entende como funciona o reino de Deus, gente? O reino de Deus funciona de uma forma assim, serviço. Eu posso dizer que faço parte do reino de Deus quando eu sirvo a todos, não quando eu quero ser servido. Quando há uma briga por lugares, quando há uma concorrência para quem seria o maior, quem seria o melhor, quem queria sentar nas melhores cadeiras, nos melhores lugares, nos lugares mais altos. Não é o reino de Deus acontecendo. Você entendeu como é que o reino de Deus acontece? Não é desta forma. Não é na competição, não é no orgulho, não é na vaidade, não é na busca pela fama. Não é aí que acontece o reino de Deus. O reino de Deus acontece no serviço, na doação, na entrega, em dar a vida pela palavra de Deus, dar a vida pelo reino de Deus, dar a vida pela missão. É aí que acontece o reino de Deus. Quando eu sirvo, quando eu quero ser
No reino de Deus, o menor é o maior. Entendeu? A lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo, né? Nós vivemos num mundo onde o maior é o maior e o menor é o menor. Aquele que tem muito, e aquele que não tem nada. Aquele que quem é que tem valor na sociedade nossa hoje? Quem é que tem valor no mundo que vivemos? Quem tem mais. Quem tem menos não tem valor nenhum. Né? O rico, aquele que tem muito, ele é bem tratado, ele é acolhido, tratam dele com educação, com respeito. Né? O pobre, ele é esculachado. Né? O pobre, ele é escorraçado. Não tem dinheiro, não é ninguém para a sociedade que vivemos. Mas Jesus vem derrubar e dizer que no seu reino é o contrário. É difícil isso, né, gente? Não é difícil? Você querer ser o menor para poder ser o maior no reino dos céus. Imagine só, raciocina comigo. Eu quero ser o maior no reino de Deus. Eu quero ser o maior lá no reino de Deus. O que eu tenho que fazer, Jesus? Conforme a palavra de Deus que nós lemos hoje, ser o menor aqui. Quanto menor eu for aqui, maior eu sou no reino de Deus. É assim que funciona. Então, quanto mais eu tenho aqui, mais humilde eu tenho que ser. Mais pequeno eu tenho que ser. Eu posso ser um milionário na face da terra, mas eu posso ser pequeno. Por quê? Vai depender da minha humildade, da minha pequenez, do meu serviço ao próximo, daquilo que eu faço para com os meus irmãos, da maneira que eu uso a minha riqueza. Por isso Jesus, todos têm a oportunidade de salvação. Não importa se é o poder aquisitivo, não importa se ele é um milionário, se ele é um pobre, se ele é um rico, se ele é... Não importa. A salvação veio para todos nós. O que muda a nossa direção para a salvação ou para a perdição é a nossa conduta, nossa maneira de ser. A gente não brigar pelos melhores lugares, a gente não brigar para conquistar a fama, para ser maior do que o outro, para ser melhor do que o outro. Não, isso não é reino de Deus. Se isso está acontecendo em nosso meio, se isso está acontecendo na nossa família, na igreja, onde for, não é reino de Deus, gente. Não é reino de Deus. No reino de Deus não há disputa. No reino de Deus, ninguém luta para ser o maior. Ninguém luta para ser o melhor. Entendamos de uma vez por todas, no reino de Deus, a gente luta para ser o menor. A gente luta para servir da melhor forma. Quanto mais eu servir, maior eu serei no reino de Deus. Mais abençoado, né? Mais benquisto, mais amado, né? Pelo próprio Deus. Eu estarei vivendo o reino de Deus aqui. A gente, entenda, a gente vai continuar a nossa caminhada da onde a gente parou quando a gente partir daqui. Se eu parei no reino de Deus, eu vou continuar no reino de Deus. Se eu parei fora do reino de Deus, eu vou continuar fora do reino de Deus. Está entendendo? A gente acha assim, mas assim quando eu morrer, Deus vai me julgar. Quer dizer, você vai para o inferno, você vai para o céu. Gente, a gente vai cair onde a gente está. Né? Eu começo a viver o reino de Deus hoje, eu começo a fazer a vontade de Deus hoje, eu começo a viver a palavra de Deus hoje, e o dia que eu me encontrar no último dia da minha vida, eu vou continuar de onde eu estou, no reino de Deus. Se eu estiver fora, se eu estiver vivendo no inferno, se eu estiver seguindo, adotando a doutrina do mundo para a minha vida, querendo ser o melhor, o maior, esmagando meu irmão, fazendo tudo o que for preciso para crescer, para alcançar, para almejando as vitórias que o mundo me dá, o que é que eu vou ganhar? O que a gente ganha quando sai do mundo, gente? Com o que nós saímos daqui? O homem mais milionário do mundo, ao falecer, ao morrer, o que ele vai levar de toda a sua fortuna? Talvez ele ganhe um lindo caixão, né? Daqueles mais caros. Mas é só isso. E que vai ficar aqui também, né? Vai ficar aqui. Essa pandemia nos ensina a dar valor à vida. Pense nisso. Essa pandemia nos ensina a valorizar as pequenas coisas. Você não sente vontade de abraçar as pessoas? Você não sente vontade, saudade do tempo que nós tínhamos a igreja cheia, o abraço da paz, né? Os familiares, né? Vontade de sair da rua livremente. Coisa simples e que hoje não podemos fazer. Irmãos e irmãs, vivamos o reino de Deus agora, hoje, tá? Está passando por humilhação?
está passando por injúria, está passando por um momento difícil na sua vida, Jesus também passou por isso, tá? Humilhação, descrédito, falaram mal dele, né? Injúrias, foram ao limite máximo, chegaram a crucificar Jesus. Então, se a gente está passando por isso hoje, está passando por um momento difícil na nossa vida, Jesus também passou um momento difícil na vida dele. Glorifiquemos a Deus. Que toda dificuldade que nós enfrentamos, gente, todo momento de dor, de dificuldade, momento difícil, nos mostra que estamos no caminho certo. A vida é feita de momentos difíceis também, né? Como Jesus teve que passar por toda a dor, quem somos nós para reclamar dos momentos difíceis? Louvemos a Deus neste momento de pandemia. Louvemos a Deus em cada momento de dor e sofrimento. Louvemos a Deus. Louvemos o Senhor, né? Louvemos a Ele. Senhor, te louvo por este momento difícil que estou passando. Te louvo pela minha enfermidade, pela minha dor. Te louvo, Senhor. Purifica-me com isso, Senhor. Faz-me uma criatura nova, melhor. Dá-me, Senhor, uma vida nova. Faz-me um homem novo. Que esta dor, que essa angústia, que essa tristeza, que essa decepção me faça renascer. Porque a semente tem que morrer para poder brotar. Deus abençoe a todos.